Segundo uma fonte do governo, Daniela Marques foi escolhida para assumir o lugar de Pedro Guimarães na Caixa. Informação de Thaís Arbex e Gustavo Uribe, agora no Live CNN, em primeira mão para você. Então, o governo escolhe, ali segundo essas informações que acabam de chegar aqui, você acompanha em primeira mão no Live CNN, escolhe uma mulher para substituir Pedro Guimarães após as denúncias de assédio sexual reveladas pelo portal Metrópolis e confirmadas pela CNN Brasil. Agora há pouco, Gustavo Uribe também trouxe essa informação de que eram duas mulheres que estavam no radar para essa substituição. Uribe, detalha pra gente, então, como deve ser feita essa transição, e até a gente não tem um anúncio oficial ainda de que Pedro Guimarães não é mais presidente da empresa. A tendência é que o anúncio seja feito daqui a pouco, agora no início da tarde, e que seja então referendada a saída de Pedro Guimarães naqueles moldes que falamos há pouco, ou seja, ele sairia para se defender dessas acusações de assédio sexual. Daniela Marques é braço direito de Paulo Guedes, participa de todas as discussões sobre políticas econômicas no governo e tem muita simpatia do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ela dialoga muito bem com o Palácio do Planalto, com Ciro Nogueira, é figura recorrente no Palácio do Planalto e é conhecida por ser bastante linha dura, de posturas bastante enfáticas em relação à política econômica e também de políticas sociais. É um nome, então, que tem um apreço tanto de Paulo Guedes como do governo federal. Por que uma transição tão rápida e por que uma mulher? Transição tão rápida porque a avaliação feita ontem por integrantes da campanha de Jair Bolsonaro é de que no momento que o presidente tenta arrefecer e diminuir as críticas a ele e a rejeição junto a mulheres, você não pode ter Pedro Guimarães à frente do órgão. Isso pode prejudicar eleitoralmente o presidente. E mais, colocando uma mulher é uma tentativa do Palácio Planalto de arrefecer as críticas em relação a essas denúncias de assédio sexual. Claro, sem tirar o mérito de Daniela Marques, porque ela é uma figura bastante reconhecida pelo talento administrativo que ela tem no Ministério da Economia. Há uma avaliação, inclusive dentro da campanha de Jair Bolsonaro, de que essas denúncias, isso me foi informado ontem por uma fonte, já tinham chegado há 2 semanas na cúpula da campanha. Mas o que se acreditava que era uma apuração apenas preliminar do Ministério Público Federal. Quando o site Metrópolis trouxe tantos depoimentos, inclusive com áudio daquelas funcionárias da Caixa Econômica Federal, isso pegou de surpresa a cúpula da campanha reeleição. Eles não esperavam que essa apuração estivesse em um estágio tão avançado. Então agora se faz uma mudança rápida na tentativa de evitar que essas denúncias contaminem a campanha do presidente. Tá aí, então, Uribe, informação importante que a Thaís Arbex traz aí junto com você. Você participou dessa apuração também? Participei, a gente está falando desde de manhã com integrantes do governo federal. A gente tinha dado o nome de Daniela Marques aqui como principal cotado e agora a Thaís Arbex confirmou que realmente dentro do governo já há essa confirmação de que ela deve ser anunciada, então, e a tendência de que seja ainda hoje. Perfeito, então, só para a gente bater o martelo aqui certinho. Legal, essa apuração importante, então, Daniela Marques, que deve ser, né, foi o nome escolhido para ser a nova presidente aí da Caixa, e um nome feminino, né, importante. É justamente essa tentativa do governo federal de se blindar. Resta saber se vai realmente colar junto ao eleitorado, porque já há uma resistência muito grande ao presidente Jair Bolsonaro e as pesquisas eleitorais mostram isso. O eleitorado, as mulheres costumam gostar de gestões e líderes que haja um certo equilíbrio, porque elas sabem, como chefes dos lares, que sempre quando você tem instabilidade política pode causar instabilidade econômica. É sempre uma tendência dita por analistas de política e analistas em pesquisas eleitorais. Então é uma tentativa do governo federal e da campanha reeleição do presidente Jair Bolsonaro de tentar colocar este caso para o lado e evitar que ele contamine, então, as intenções de voto do presidente nessa campanha reeleição. Uribe, agora é preciso detalhar outra informação importante que você já tinha trazido aqui, que o governo já tinha conhecimento de que havia denúncias de assédio contra o presidente da Caixa. E agora com a confirmação da Daniela como a possível substituta de Pedro Guimarães, assim que for confirmada a demissão dele pelo governo, que deve acontecer em instantes, como você apurou, a gente tem aqui vários indícios que mostram que essas denúncias são fortes. Porque ninguém tiraria o presidente da Caixa, que está com o presidente Jair Bolsonaro desde o primeiro dia de mandato. E mais, sendo figurinha carimbada em todo evento que ele participa, está ali sempre ao lado de Bolsonaro, se não tivesse o mínimo de robustez toda a acusação que é feita.
um dos participantes mais ativos das lives presidenciais de quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, um dos defensores da gestão de Jair Bolsonaro, chegou sim a ser cotado para o cargo de candidato a vice-presidente da República. Nós demos aqui em primeira mão na CNN Brasil. Então é um nome de muita confiança do presidente Jair Bolsonaro. Interlocutores do Palácio Planalto me disseram que eles chegaram a conversar ontem. O presidente Jair Bolsonaro estava bastante irritado e incomodado, e aí se convencionou essa saída honrosa de que ele sairia para se defender com a possibilidade de retornar, mas a gente vê que as denúncias são graves. Você tem depoimentos, inclusive o site Metrópolis deu gravações das mulheres fazendo esses depoimentos, falando com a reportagem do site Metrópolis. Então, que são graves, e agora a tendência é de que o Palácio Planalto tente colocar esse caso para o lado, ou seja, desvincular diretamente do presidente Jair Bolsonaro, para que não haja prejuízos eleitorais. Eu estava conversando com integrantes da campanha eleitoral que me disseram ontem, eles reconheceram, chegou a nós há algumas semanas de que realmente havia abertura de uma apuração do Ministério Público Federal, mas nós não sabíamos a intensidade desses depoimentos, por isso que não se tomou decisão alguma. Mas diante das revelações, agora se acha melhor. Então isso foi aconselhado ao presidente Jair Bolsonaro de afastar Pedro Guimarães. Agora, Uribe, outro ponto importante é em relação a essa demissão, a saída, né, que deve acontecer do Pedro Guimarães. Como que ela se dará? Se será um afastamento, se será uma demissão ou um pedido de demissão, né? É isso que está sendo negociado, que me disseram que Pedro Guimarães estava resistindo um pouco a essa saída, mas que aí houve uma decisão da cúpula do Palácio Planalto de que ele deveria se afastar. E aí agora são os termos, é uma questão de minúcias de termos. O que estava sendo discutido agora de manhã é que ele sairia, seria exonerado de fato, mas com o discurso de que agora ele se dedicaria tanto à vida pessoal dele ou à família dele e também à resposta a essas denúncias de assédio sexual. Então seria uma saída um pouco honrosa. Não seria estamos demitindo por causa das denúncias. Seria agora o momento de Pedro Guimarães se defender junto à Justiça, junto ao Ministério Público Federal, para depois eventualmente retornar. Mais ou menos parecido com o caso do Milton Ribeiro. A gente lembra que também era essa a ideia. Inclusive na carta de demissão de Milton Ribeiro inicialmente tinha um até logo, até breve, que acabou sendo retirado. O que foi bom para o Palácio Planalto, porque de fato depois as denúncias acabaram se complicando, operação da Polícia Federal, e o presidente Jair Bolsonaro, que tinha dito que colocava a cara no fogo, agora coloca a sua mão. E até nesse caso de Milton Ribeiro, vale destacar que recentemente, quando o presidente Jair Bolsonaro foi comentar o escândalo no Ministério da Educação, ele disse que o governo decidiu afastá-lo em meio a essas denúncias e tudo mais. Só que no Diário Oficial sai como exoneração a pedido, né? Como se o próprio Milton tivesse pedido para deixar. Então, são essas as articulações que acontecem agora, para que também não pese politicamente contra essas figuras do governo envolvidas em denúncias. E aí sim deve haver a concretização da demissão, e mais com esse pedido de, olha, vou me afastar, como se fosse algo voluntário, né, e não acordado ali. Uribe, já a gente vai falar mais sobre essa informação, tá aí, informação em primeira mão para você aqui no Live CNN. Daniela Marques, braço direito de Paulo Guedes, deve ser a substituta de Pedro Guimarães no comando da Caixa Econômica Federal após as denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa Econômica Federal.